O ex-auditor Luiz Antônio de Souza atacou os promotores do GAECO hoje em depoimento ao juiz Juliano Nanúncio. Souza é o principal delator do esquema de corrupção na Receita Estadual, chamado de Operação Publicano, em que hoje deu-se início às audiências dos réus na operação. E um outro fato que chamou a atenção, Patrícia, chamou a atenção não só dos jornalistas que estavam ali fazendo a cobertura, mas também das outras pessoas envolvidas. Um dos acusados começou a filmar os jornalistas que estavam ali trabalhando, tanto os repórteres, cinegrafistas, repórteres de rádio e tudo mais, e até anotando, perguntando o nome das pessoas, o nome dos jornalistas que estavam trabalhando. Vamos conferir aí a reportagem da Luciane Miyazaki. Antes do início da audiência, um dos réus, Orlando Aranda, tentou intimidar a imprensa, pedindo nomes e tirando fotos das equipes de TV. Tudo bom, cara? Qual que é teu nome? A tarde tinha sido reservada para o depoimento de Luiz Antônio de Souza. Mas, em vez de responder às perguntas, o ex-auditor fiscal atacou o Ministério Público. Cobrou as gravações dos depoimentos aos promotores do GAECO. Segundo ele, para provar que parte do que denunciou foi alterada e parte até excluída, e sem a presença do advogado de defesa. Segundo Luiz Antônio, a denúncia foi deturpada, ou seja, o Ministério Público escolheu pessoas para colocar e tirou outras. E aqui o Luiz Antônio está para dizer a verdade. Todos os depoimentos que foram colhidos foram assinados pelo réu colaborador, pelo seu advogado. Todas as situações que puderam ser gravadas em áudio e vídeo foram juntadas aos processos. Luiz Antônio alegou ainda que foi induzido ao erro na quebra do acordo de delação premiada, já que os promotores saberiam que se tratava de cobrança de dívida e não de propina. A pergunta que foi feita ao Luiz Antônio foi o seguinte: esses cheques são de propina ou são de empréstimos? O Luiz Antônio já falou 1 milhão de vezes que ele agiotava. E ele respondeu, são de cobranças de crédito. O Ministério Público jamais pediu esses cheques. O Ministério Público entende que houve a prática de crime, que houve sonegação, né, da verdade de fatos que ele deveria ter relatado desde o primeiro momento em que foi firmado o acordo de delação. A partir do impasse entre acusação e delatores, outros advogados fizeram requerimentos para análise da conduta dos promotores, para a rejeição da denúncia e até para a anulação de todo o processo. Ou aquilo que se produziu corresponde ao que de fato aconteceu, ou não tem meia-verdade. Então, para nós, não tem muita... perdeu um pouco da credibilidade daquilo que ele disse. Nós conversamos com o juiz Juliano Nanúncio e ele preferiu não gravar a entrevista, mas informou que, tecnicamente, os depoimentos de Luiz Antônio de Souza e de Rosângela Sempre Bom foram válidos, na medida em que eles vieram até aqui e informaram de antemão que não responderiam a nenhuma das perguntas. Mas nada impede que esses depoimentos sejam reagendados no futuro. Até esta terça-feira, o juiz vai analisar o pedido de todos os advogados de defesa e, inicialmente, os depoimentos de quarta-feira estão mantidos.